Bom dia! Tá frio aí? Aqui tá frio. Oi, Rafa. Oi, meninos. Oi, Rafinha. Oi, senhor. Bom dia. Vamos lá. Oi, Gi, bom dia. Oi, professor. Beleza? Frio demais. Não gosto de frio. Gosto de sol, praia, piscina. Frio não. Neve? Não. Eu já sou o contrário. Ah, sai fora. Você lava banheiro? Oi? Você lava banheiro? Lava louça gelada? Hã? É verdade. Então. Ah. Não, mas independente do serviço, o frio me deixa dura, eu não gosto. Gosto de calor. Oi, Carol. As Oi, Carols. senhora. Oi, Carolzinha. Oi, Carolzona. Tudo bem? Bom dia. É a primeira aula hoje? Não? A gente teve de Cadê o português. povo? Só tem 13? Era isso mesmo, senhora. Era 12 pessoas que tinha na outra. É? Oi, Manu, bom dia. 14 agora, então estamos no lucro. É isso? Então vamos que é nós. Então vamos lá. Então, bom dia a todos, vamos iniciar. Ontem ficou faltando um pedacinho sobre reagente, né? Sobre os tipos de sangue, que eu vou explicar para vocês agora rapidinho, tá? Então vamos lá. Quando a gente vai fazer tipagem sanguínea, quando a gente vai fazer para saber qual é um examezinho, que é esse exame que a gente pode até fazer na escola, né? É um exame bem simples que usa alguns reagentes para saber que tipo de sangue é. Ele faz assim, ó. Então, a gente pega lâmina. Sabe aquele vidrinho transparente que tem no laboratório? As lâminas. Então, a gente pega algumas lâminas. Eu vou pôr 4 lâminas aqui, ó. Minhas lâminas estão meio tortas. Mas são lâminas. Tá? Então, a gente pega 4 lâminas diferentes. Na verdade, quando a gente vai fazer só o nosso, é uma lâmina só. Mas aqui eu vou representar os 4 tipos de sangue que existe, ok? O cara que desenvolveu esse teste, ele trabalha com reagentes. Então, ele desenvolveu reagentes anti-A, anti-B, anti-D. E esses reagentes, eles mostram, né? Eles indicam se no sangue tem a proteína. Então, nós vimos ontem que existe três, né, com RH. Nós temos a proteína A proteína B e a proteína RH positivo nas hemácias, certo? Então, quando eu coloco anti-A, significa que se naquele sangue tiver a proteína A, ele vai reagir. Se eu colocar o anti-B e ele reagir, significa que naquela gota de sangue tem a proteína B.
E se eu colocar esse anti-D na gota de sangue e ele reagir, significa que tem a proteína do tipo RH, tá? Por que ele chama de anti-D? Porque na genética, a tipagem sanguínea, né? O fator RH, ele é colocado nas letrinhas como D de dado. Então, Dzão para quem é dominante, positivo, e Dzinho minúsculo para quem é sangue negativo. Então, ele coloca como anti-D. Tudo bem? Então, acontece como? Cada paciente é retirado 3 gotinhas de sangue. Então, ele coloca aqui na lâmina, ó, 1, 2, 3 gotinhas de sangue. Tá? Então, aqui nós temos as 3 gotas de sangue, ok? O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada gotinha dessa, ele vai colocar um desse antígeno, tá? Então, na primeira gotinha, a gente vai pôr o anti-A. Na segunda gotinha, o anti-B. E na última gotinha, o anti-D. Pingou lá a gotinha, aí mistura com o sangue, né? Então, mistura o reagente com o sangue, pega a placa, dá uma mexidinha, tal, e espera. Espera coisa de 10 segundos, 20 segundos, já sai o resultado, sai na hora. Aí, o que vai acontecer? Se acontecer de formar gotículas, assim, ó, formar grânulos nesse sangue, significa que nessa primeira que eu depositei o anti-A, eu achei a proteína do tipo A. Então, esse sangue aqui é sangue A. Tudo bem? Se acontecer de fazer coagulação, aglutinação na bolinha do meio, significa que eu achei a proteína do tipo B. Então, esse sangue é B. E se não coagular nenhuma das duas? Nem a A e nem a B. Que sangue é? Qual é o sangue que não tem nenhuma proteína nas hemácias? Ó. Muito bem. Ó. Então, esse daqui é o sangue O. E se acontecer de aglutinar na primeira e na segunda, AB. esse sangue é AB. Então, a aglutinação é quando possui a proteína. As proteínas são os aglutinogênios. Teve a presença da proteína, então estou indicando que aquele sangue tem a proteína. Se ele tem a proteína, então é do sangue A. Tudo bem? E o anti-D, que é o fator RH? Se tem proteína, é positivo. Se não tem a proteína, é negativo. Então, esse sangue aqui, ó. Que sangue é esse? O quê? Positivo. 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 E esse aqui? É B o quê? Negativo. Negativo. E se acontecer de coagular aqui, é B positivo. Certo, gente? E se não coagular nada? Negativo. Ah, não, aí não. Negativo. Aí é o Muito bem. Certo? E aqui, se não coagular, AB negativo. E se só coagular o último? Que sangue é? O positivo? Ó, positivo. Ó positivo. Tudo bem, gente? Simples, né? Então, isso daqui são os testes de tipagem sanguínea para saber se tem a proteína naquele sangue ou não. E aí, eles desenvolveram reagentes anti a proteína. O que significa isso?
Se ele tem a proteína do tipo A, ele coloca um reagente anti-A, e aí a hora que o reagente chega em contato com a proteína fica doida e coagula, tá? Então, o reagente indica se naquele sangue há essa proteína ou não, ok? Quando a gente vai fazer uma transfusão de sangue, vamos supor que eu estou no hospital e aconteceu um probleminha, né? E eu preciso tomar sangue. Aí eles ligam para o banco de sangue, o banco de sangue vem e faz esse teste aqui da lâmina na tua frente para ver o seu tipo sanguíneo. E aí, a hora que ele vê o tipo sanguíneo, ele vai no banco de sangue, busca o sangue compatível a você, traz e coloca. Quem coloca sangue nos pacientes é o banco de sangue. Não é um enfermeiro comum, é um enfermeiro do banco de sangue. É ele que vem colocar o sangue, tá? Se for uma cirurgia, qualquer coisa assim, aí você nem vê o cara indo lá, porque você está anestesiado. Mas ele que leva, ok? E se acontecer de você precisar de uma transfusão de sangue e for um acidente, uma coisa rápida, eles não fazem isso daqui. Eles de cara colocam o O negativo, porque o O negativo pode entrar em qualquer células do nosso corpo, em qualquer pessoa, porque ele é compatível com todo mundo, ok? Porque ele não tem nenhuma proteína nas hemácias, então as hemácias não vê ele como um sangue negativo. Ele pode entrar que tá tudo certo. Tudo bem até aqui? Ok? Oi. O fator RH é tipo. Eu não sei como explicar, mas tipo, tem uma regra pro fator RH? Porque, tipo assim, a minha mãe é O negativo e meu pai é O positivo. E eu sou O positivo. Tem alguma coisa? É o mesmo jeito do sangue, tá? Então é assim, ó. Posso apagar, né? É igualzinho do sangue. Então é assim, ó. É genético, né? Não existe uma regra. A gente faz cruzamentos e a gente indica probabilidades. Mas isso não significa que vai acontecer com todos os filhos dos seus pais, entendeu? Então vamos lá. Sua mãe é o quê? O negativo. O negativo. E seu pai? O positivo. O positivo. Você é O, né? Pelo amor de Deus. Sim. O o quê? Positivo. Positivo. Então é aquilo, ó. Se a sua mãe é O, ela é izinho, izinho. Seu pai, izinho, izinho. Você só pode ser izinho, izinho. A sua mãe é negativa. Então, ela é um outro gene, é um outro alelo, é uma outra parte do teu DNA, tá? O RH é uma outra característica do teu sangue. Então, não tá no mesmo que a gente chama de locus gênico, é um outro. Então, ele recebe outras letras. Quem é negativo é recessivo, Dzinho, Dzinho. Certo? Quem é positivo tem um Dzão maiúsculo. E o outro, a gente não sabe. Pode ser Dzão, Dzão, totalmente dominante, ou Dzão, Dzinho. Você tem irmãos? Não. Não? Então, não dá para saber com certeza o que seu pai é, tá? Ele tem um Dzão, mas a gente não sabe se o outro D dele é maiúsculo ou minúsculo. Se você tivesse um outro irmão ou uma outra irmã que fosse negativa, aí você tinha certeza que ele era assim, ó, Dzão, Dzinho, tá? Você é positiva. Não foi da sua mãe que você herdou o Dzão, porque ela não tem, certo? Então, o Dzão veio do teu pai. Se o Dzão veio do teu pai, um veio do seu pai e o outro tem que vir da sua mãe. Então, a sua mãe mandou o Dzinho. Então, você tem sangue positivo. Entendeu? Tá. Você tem um positivo. Você herdou o Dzinho da sua mãe, mas herdou o Dzão do seu pai. E o Dzão é dominante. O sangue positivo, ele é um sangue dominante. Então, ele tem mais. Mas você tem o gene do negativo, tá vendo? Caso você case com uma pessoa que também tem positivo, mas que
ou a mãe ou o pai também é negativo, você pode vir a ter uma criança do sangue negativo. Mas aí é probabilidade, né? A gente trabalha com probabilidade. Aí você pega, como você, seu pai, né? A gente não sabe com certeza o que que ele é, se é maiúsculo ou se é minúsculo. Então, aí teria que fazer 2 cruzamentos, né? Se o seu pai for totalmente dominante, a sua mãe totalmente recessiva, todos os filhos vão nascer positivos. Por quê? Porque você tem aqui a dominância dele na frente, ó, em todos os cruzamentos. Tá vendo? Então, seus pais teriam filhos só positivos. Mas, seu pai pode ter um Dzinho. E aí, se ele tiver um Dzinho, a probabilidade muda. Aí, ele vai ter o quê? 50% de chance de um filho positivo e 50% negativo. Probabilidade, tá? A gente nunca vai, assim... Para saber com certeza que sangue ele é, se ele é assim ou assim, tem 2 probabilidades. Ou se você tivesse um irmão, tivesse sido negativo, aí a gente saberia com certeza que ele é Dzinho. Ou fazer o exame genético, mas é muito caro e não tem porquê fazer, a não ser que é uma doença, que geralmente a genética ela trabalha em cima de algumas doenças hereditárias. E aí, para saber se essa doença está dentro da família e eu posso mandar essa doença para um futuro filho, a genética faz alguns exames, né? Mas não para saber isso aqui. Tá. Isso aqui é o menos importante, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a doença do recém-nascido, ou doença hemolítica, ou eritroblastose fetal. Tem aí na apostila de vocês um texto complementar, um texto em verde, que está antes dos exercícios, né? Tá falando aí sobre eritroblastose fetal. O que é isso daí? A eritroblastose fetal é uma doença que atinge alguns recém-nascidos, né? E essa doença ela pode ser evitada desde que a mãe faça pré-natal. O que é pré-natal? O pré-natal é um acompanhamento que a mulher faz, tá? Quando ela fica grávida. Então, assim que ela fica grávida, ela precisa acompanhar a gestação dela, ok? Então, ela fazendo o acompanhamento da gestação, ela ajuda, né? Ela faz com que muitas coisas sejam prevenidas, né? Algumas doenças sejam prevenidas. E a doença do recém-nascido, ela precisa de um planejamento da mãe, tá? Então, quem pode ter um filho com eritroblastose fetal? Mães, RH negativa. Então, alguma de vocês aí, meninas, homem, né, gente? Homem não tem problema, nem aí vai ter problema. Olha que beleza. Eles não apitam nada. Nem na hora de no nenê ter um trem. Não. Tô brincando, tá? Mas assim, essa doença tem a ver com o sangue da mãe, tá? Não só exclusivo da mãe. Peraí um pouquinho. Oi, filho. Vai lá com a vovó. Vê se a vovó tá lá. Pietra acordou. Não só a mãe, claro que o pai vai ter uma parcelinha aí, mas o problema maior é a mãe. Então, mães, RH negativa. Alguma de vocês aí é RH negativa? A Rafa já não é positiva? Alguém é negativo aí? Meninas? Eu fui ver, o meu é B negativo e não B positivo. O seu é negativo. Quem mais? Alguém falou, eu não ouvi. Não? Doutora, Oi. A Carol também é, Carol? Que sangue você é, Carol? é quimioterapia comum. Ah, tá. Eu? É. Você sabe? O positivo. Ó, positivo.
Tá. Então, no caso aí, a Carol, ela tem o sangue B negativo, né, Carol? Que você falou, a outra Carol. Então, olha só, Carol, você pode ter esse probleminha aí na gestação. Então, você tem que tomar um pequeno cuidado, tá? Na verdade, alguns cuidados que vai te tranquilizar agora que eu vou falar, tá? Mas é necessário. Então, uma mãe RH negativa, se você, Carol, tiver um filho com um cara que for positivo, pode dar um problema na gestação. Se ele for negativo igual você, tá tudo certo, tá? Então, Carol, uma dica número 1, quando você for, né, dar uma paquerada, pá, e aí, gatinho, tudo bem? Tudo bem? Então, né, uma coisa importante para falar para você qual que é o seu sangue? Ai, o meu é tal positivo. Ai, desculpa, mas não vai rolar. Vai rolar porque já vai começar o relacionamento com um problema já. Ah, não tô afim, é muito para mim. Já vou ter que tomar cuidados na minha gestação. Ah, eu com um relacionamento começar já com problema, é melhor parar por aqui. Tô brincando, tá, Carol? Mas se acontecer, né? A gente tem que tomar alguns cuidados. Então, vamos lá. Lembrando que quando a mãe é RH negativa, ela possui dentro do plasma dela anticorpos RH positivo. Então, ela tem lá já RH positivo, certo? Então, essa mãe, ela já tem anticorpos no plasma dela contra o RH positivo. Ela é RH negativa, então ela tem esses anticorpos, tudo bem? Quando essa mãe fica grávida, ela vai ter aqui, desse casamento, dessa relação, um primeiro filho. Se o primeiro filho dela for RH negativo, tá tudo certo. O sangue do bebê é igual ao sangue da mãe, tá tudo certo. Mas, para a gente saber se o sangue do bebê é igual ao sangue da mãe antes do bebê nascer, mamãe tem que enfiar uma agulha grandona assim, ó, na barriga, para chegar lá no nenê, tirar o sangue do nenê para saber se o nenê é negativo ou não. Não vai fazer isso, né, Carol? Imagina a dor. Sai fora. Eu não ia fazer. Não ia. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar o neném nascer. Aí, assim que o neném nasce, ou minutos antes dele nascer, o homem, né? Deus deu a inteligência ao homem e o homem inventa as coisas assim, e eu acho ótimo. O homem inventou uma injeção que a mulher toma assim que o bebê nasce ou minutos antes do neném nascer. Que é uma... A gente não pode chamar de vacina, porque vacina é uma coisa que a gente toma antes, né? Bem antes. Essa injeção, esse líquido, essa imunoglobulina, quando ela entra em contato com a mãe, ela faz com que esses anticorpos aqui não veja a criança como um inimigo. Isso se a criança for RH positiva. Porque se ela for negativa, não tem problema nenhum, é igual ao sangue da mãe. Agora, se a criança for positiva porque o pai é positivo, ó, filho positivo, mãe negativa, problema. Aí, na hora que esse nenezinho nasce, ou antes dele nascer, a mãe toma uma injeção, né? Toma a imunoglobulina. Na hora que o neném nasce, a mãe toma essa imunoglobulina, ou minutos antes.
E aí, essa injeção, ela faz com que o sistema imunológico da mãe não atinja o bebê. Por quê? Porque na hora, vamos pensar comigo, ó, pensa junto comigo. Vamos supor que a mãe é RH negativa, ela já tem esses anticorpos. Mas ela tem uma quantidade razoável desses anticorpos, porque ela nunca teve contato com esse RH positivo. Então, ela tem uma resposta, mas ainda é uma resposta devagar, ok? E aí, na hora que o bebê vai nascer, ela tem contato com a mãe. O cordão umbilical, gente, é contato sanguíneo. Então, o que acontece? Na hora que o bebê está pelo cordão umbilical, a mãe vai vendo que aquele bebê é positivo e o corpo da mãe começa a ver que aquele sangue é um sangue diferente do dela, que ela tem que combater aquele sangue. Então, o que ela começa a fazer? O sistema imunológico dela começa a produzir mais anticorpos para combater aquele bebê. Em alguns casos, pessoal, na primeira gestação, geralmente a criança nasce normal, tá? Aí o corpo da mãe começa a perceber que aquele sangue é diferente e tal, ele começa a produzir anticorpos, aí o bebê nasce, e assim que estoura a placenta, a quantidade de sangue entre o feto e a mãe aumenta muito. E aí o sangue da mãe fica desesperado e começa a atacar o sangue do bebê. Só que não dá tempo. Por quê? Porque aí, como o sangue ainda vai produzir mais anticorpos, o primeiro bebê sai sã e salvo. Não acontece nada com esse primeiro filho. Só que a mãe, ela nem sabe que ela é RH negativa. Ela nunca fez nenhum exame, ela não fez o acompanhamento do médico, ou ela foi ter filho em outro hospital, e aí o hospital não tinha imunoglobulina, não tomou a vacina, nem nada. E aí o que acontece? Quando eles tiram o primeiro filho, a mãe tem muito contato com o sangue, e aí esses anticorpos dobram, triplicam, quadriplicam, e eles ficam muito fortes. Quando a mulher fica grávida do segundo filho, e esse filho for RH positivo, essa criança vai nascer com eristoblastose fetal, se nascer. Em alguns casos, a criança morre na barriga da mãe. Em alguns casos, a criança nasce e morre. Em outros casos, a criança nasce, o médico troca todo o sangue da criança, tira aquele sangue positivo, põe um sangue negativo na criança, a criança sobrevive as primeiras horas, depois que passa o efeito do anticorpo, aí o médico troca o sangue do bebê de novo para o positivo, que é o sangue dela, e aí o bebê fica bem. Porém, ele pode ficar com algumas sequelas. Ele pode ficar com retardo mental, ele pode ficar com dificuldade de aprendizagem, ele pode ficar surdo, ele pode ficar cego. Pode acontecer diversas coisas com quem? Com esse segundo filho, tá? Com o primeiro, não. Lembrando que os filhos têm que ser positivos, tá? Tudo bem? Então, esse segundo filho, ele vai ter a doença do recém-nascido se a mãe não tomar a imunoglobulina em cada gestação. Então, na primeira gestação, a mãe toma a imunoglobulina. O segundo filho vai nascer com eristoblastose? Não. Por quê? Porque ela tomou uma injeção assim que o primeiro filho nasceu, que bloqueou o sistema imunológico dela. Tudo bem? E aí, como bloqueou o sistema imunológico, a criança não nasce com nenhum problema. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Doutora, Oi, você tá me ouvindo? tô. Pode falar, Carol. É tipo assim, é que minha internet caiu, então isso acontece quando a mãe é negativa e o pai é positivo? Exatamente. Quando a mãe é negativa e o pai é positivo, a mãe pode ter o segundo filho com a doença do recém-nascido. Para que isso não aconteça, a mãe tem que tomar uma injeção logo após o parto ou minutos antes do parto. E aí a criança
O segundo filho, se for positivo, não acontece nada com ele. Obrigada, Sora. De nada. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tranquilo? Ok? Só um minutinho. Deixa eu fechar a porta. Peraí. Pronto. Voltei. Que eu deixei a porta aberta. Fala. Quem estava falando? Eu, Giovanni. Fala, Gi. Mas se ela não tomar esse remédio e acontecer de ser negativo, o segundo filho com certeza vai ter essa doença? Se o segundo filho for negativo, não. Se o filho for sempre igual à mãe, não acontece nada. Ah, sim, se ele for positivo. Eu falei errado. Se ele for positivo, na segunda gestação ele nasce com a doença. Se ele nascer. Tá, obrigado. Tá? Então, é como se a mãe tivesse tido contato com um vírus e ela tivesse produzido muitos anticorpos contra esse vírus. E aí, a hora que a segunda criança vem, ela já tem todos os anticorpos muito mais prontos já para o ataque. Então, a criança não sobrevive. Ou se sobrevive, acaba sobrevivendo com algum tipo de problema, né? Uma malformação, um retardo, uma cegueira ou surdez, é grave, né? Então, assim, uma dica para as mulheres, né? Para as mães aí, para as meninas principalmente, né? Quando... E para os meninos também, porque vai que casa com alguma menina que não teve aula, assim, com uma professora que explicou isso, né? Então, o menino tem que saber também. Então, uma dica importante para vocês é que quando vocês quiserem, né, ter filhos, é muito importante um planejamento de uma criança. Geralmente, 80% das crianças nascem no susto, né? A mãe fica grávida e fala, tô grávida, oh meu Deus, oh céus, oh vida. Mas assim, o correto seria planejar um filho. Por quê? Porque quando a gente planeja uma criança, a gente vai ao médico antes, toma todas as vacinas atrasadas, faz algum exame de sangue para saber se a saúde da mãe tá ok, se tá tudo certo. Isso não é garantia, pessoal, que a criança possa nascer 100% sadia, mas ajuda, tá? Vamos supor, dá um azar, tem uma doença, gente, que é tão besta, uma doença tão besta, que é a rubéola. A rubéola é uma doença, nossa, tão tonta, igual a catapora, que dá uma vermelhidão, coça, fica com febre, mas não mata ninguém. Rubéola não mata ninguém, assim como catapora, né? Mas se a mulher dá um azar de pegar rubéola e ela estiver grávida, a criança nasce no mínimo surda. No mínimo. Então, assim, nasce surda, nasce cega, em alguns casos, nasce sem o globo ocular. Então, assim, uma doença simples, mas que se a mulher pegar quando estiver grávida, ela passa para o bebê o vírus. A gente chama isso de doenças congênitas. Doenças congênitas são doenças que a gente passa para o bebê via placenta. E aí, galera, de um bebê extremamente saudável, a criança nasce surda ou cega por conta de um vírus extremamente idiota, que você poderia ter tomado a vacina antes da gravidez. Então, assim, as meninas têm que tomar a vacina da rubéola. Tem que tomar. Tem que ir no posto tomar. Casou antes de engravidar ou não casou, infelizmente, né, algumas meninas têm filhos aí antes da hora, tem que tomar. Tem que olhar na carteirinha se a vacina da rubéola está em dia. Se não está em dia, tem que tomar.
Porque vai que fica grávida. E vai que pega. Cachumba. Nossa, cachumba, se uma mulher grávida pega cachumba, também pode dar complicações. Pode até perder o bebê por causa de uma cachumba. Então, assim, são doenças que têm vacinas e que nós devemos, antes de engravidar, estar com as vacinas em dia e ver se o sangue está tudo bem, se a minha pressão está ok, está tudo certo. Aí eu fico grávida, vou fazer meu pré-natal, aí o médico vai pedir exame de sangue, aí o médico vai ver, vai pedir o tipo sanguíneo, ele vai te dar um cartão. Nesse cartão, tudo que acontecer na consulta, ele vai colocar nesse cartão. Lá nesse cartão vai ter o teu tipo sanguíneo. Se você for negativa, ele vai colocar no cartão do pré-natal bem grandão, assim, que você é negativa, que você quer tomar a imunoglobulina na hora da gestação, né? E aí, gente, é andar com esse cartão, né, do pré-natal na bolsa, como se fosse o seu RG, o seu documento. Vai no supermercado, leva o cartão. Vai na padaria, leva o cartão. Vai passear, viajar, leva o cartão. Aonde for, tem que levar o cartão. Porque a gente não sabe que hora que o neném vai nascer. A gente crê que ele nasce com mais de 39 semanas de gestação. Mas e se ele nascer antes? E você não tiver com um cartão na mão, você passar mal na rua, o seu esposo ou a pessoa que o pai da criança não tiver com você passar mal, desmaiar e for parar num hospital que ninguém te conhece e você não tá com o seu cartão na mão, o que o médico vai fazer? Ele vai fazer seu parto. E se você for negativa? Ele não vai te dar vacina. Ele não sabe que sangue você é, não te conhece. Agora, se você tá com o cartão, eles procuram o cartão nas suas coisas, acham, vê que você é negativa e injeta assim que a criança nasce, mesmo que você esteja desacordada, né? Eu tenho uma amiga que ela passou mal, na última gestação dela passou mal, ela não era negativa nem nada, mas aconteceu com ela. Passou mal, desmaiou. Quando ela acordou depois de 5 dias. O bebê já tinha nascido, ela ficou em coma 5 dias e não viu nada. Então, assim, oi, né? E aí? Mas ela estava com o cartão pré-natal na bolsa. Então, os médicos tinham todo o histórico dela, sabia de todas as complicações que ela tinha tido no parto anterior. Então, tem que fazer o pré-natal, tem que acompanhar, tem que andar com o cartão, porque a gente não sabe onde a gente planeja as coisas, mas às vezes acontece, né? Então, se no caso aí a gente descobriu que por enquanto só a Carol, né? Mas os meninos aí que vão casar ou vão ter filhos, né? Precisam também orientar, né? Então, assim, se você sabe que a sua mulher é negativa, ou se não sabe que sangue ela é, na hora de ter um filho precisa saber. Porque se ela for negativa e você positivo, ela tem que tomar vacina em todas as gestações para que os anticorpos não vão atrás do bebê e matam o segundo filho, tá? Se o primeiro filho for negativo, o segundo filho nasce normal, e aí o terceiro que vai acontecer, certo? E assim sucessivamente, ok? Tinha uma professora na escola, que eu conheci do estado, que a gente conversando assim, aí ela descobriu que ela perdeu o segundo filho dela por conta da eristoblastose fetal e ela nem sabia o que era isso. Gente, uma mulher nova, né? Não jovenzinha, mas uma mulher de mais de 35 anos. Então, assim, como hoje em dia ainda acontece isso? Não era para acontecer. Existe uma injeção para ser tomada. E como assim ela não tomou? Entendeu? Então, assim, ela era negativa, ela sabia que ela era negativa, mas ela não sabia que existia uma vacina que ela tinha que tomar. E o médico não falou. Ela teve o primeiro filho, o filho nasceu normal. Quando ela foi ter o segundo filho, ela perdeu o segundo filho. O filho nasceu morto. E ninguém falou para ela por que que era. E aí ela teve um terceiro filho. E o terceiro não nasceu morto, por quê? Porque o terceiro tinha o sangue negativo como o dela.
Então, o terceiro filho nasceu normal. E aí, numa conversa na sala dos professores, ela descobriu por que o segundo filho dela nasceu morto. Porque ela tinha criado anticorpos contra, e aí o segundo filho dela não resistiu. Morreu. E o terceiro não morreu porque ele era negativo como ela. Então, gente, às vezes a gente acha que essas coisas não acontecem, mas acontece mais do que a gente possa imaginar. Então, a gente tem que se cuidar, certo? Todo mundo entendeu? Eristoblastose fetal. Morreu? Alguma dúvida? Não? Na apostila de vocês, na página, vamos lá. Na página 19 aí, ó, tem o texto sobre eristoblastose que a gente acabou de conversar, tá? Então, eu vou pedir para vocês grifarem algumas partes, tá? A eristoblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido, é causada pela incompatibilidade sanguínea do fator RH entre o sangue materno e o sangue do bebê. Grifem agora, ó. O problema se manifesta durante a gravidez de mulheres RH negativa que estejam gerando um filho RH positivo. Continue grifando. Para que isso aconteça, o pai da criança precisa ser necessariamente positivo. Se a mãe é negativa, o pai é negativo, tá tudo certo. Todo mundo negativo, não vai dar problema para ninguém. As hemácias do feto carregam o fator RH positivo. Vão dar início a um processo de produção de anticorpos no organismo da mãe durante a gravidez. Esses anticorpos chegarão ao sistema cardiovascular do bebê, destruindo as suas hemácias. É assim que a eristoblastose se origina. Uma vez produzidos esses anticorpos, permanecem na circulação da mãe. Grife aí. Uma vez produzidos esses anticorpos, permanecem na circulação. Caso ela volte a engravidar de um bebê positivo, os anticorpos produzidos na gestação anterior destruirão as hemácias do feto. O primeiro filho apresenta menos risco de desenvolver, porque a mãe negativa ainda não foi sensibilizada pelos anticorpos. Ela ainda não teve aquele máximo, né? O tratamento de bebês que nascem com problemas pode incluir, olha só, transfusão total de sangue. O bebê recebe sangue negativo, que não é destruído pelos anticorpos da mãe presentes dentro do recém-nascido. Depois de um certo tempo, as hemácias negativas presentes no sangue são totalmente substituídas por positivas, que é o sangue do bebê. Para proteger seus filhos da eristoblastose, grifem agora. A mãe que tem parceiro positivo pode receber gamoglobulina anti-RH por via injetável logo após o nascimento do bebê positivo. Essa substância bloqueia o processo de produção de anticorpos contra o RH positivo do feto. A mãe recebe uma dose passiva temporária de anticorpos, que destroem células sanguíneas, impedindo assim a produção de anticorpos permanentes. Olha o nome aí, ó. Dose temporária. O que significa isso? Se ela engravidar de novo, ela tem que tomar vacina de novo. Ah, não quero mais ter filho. Tive 2, tá bom, não quero mais. Mas e se a mulher ficar grávida de novo? E aí? E não tomou a vacina? Né? Complicado. A eristoblastose fetal pode causar a morte do bebê durante a gestação ou depois do nascimento. Outras consequências da doença são deficiência mental, surdez, paralisia cerebral e icterícia. A icterícia também pode acontecer não por eristoblastose, tá? É muito comum bebês ficarem amarelinhos, tá? Essa última é causada pelo excesso da bilirrubina, pigmento pelo metabolismo, ocasionando a típica cor amarelada.
Recentemente, esse problema da eristoblastose foi resolvido com a descoberta da imunoglobulina chamada ROGAM, que é injetada na mãe negativa após o nascimento da criança positiva. Essa substância ataca as hemácias positivas provenientes do feto, impedindo a formação anti-RH. Então, gente, dá para prevenir, é só tomar cuidado, tá? Tem alguns médicos que, quando é tudo preparado, você vai ter parto com um médico que fez mesmo seu pré-natal e tudo mais, e você é negativa, o médico já pede para o banco de sangue estar presente na hora do parto. E antes da mulher tomar a vacina, tomar essa injeção, assim que o nenenzinho nasce, eles furam o dedinho do nenê, ou geralmente o pezinho, e tira uma gotinha de sangue e vê se o bebê é positivo. Se o bebê for positivo, a mãe toma a injeção. Se o bebê for negativo, a mãe não precisa nem tomar a injeção, tá? Mas isso num parto muito bem planejado e, né, pago. Porque hoje a gente sabe que mesmo no convênio, se você for parar no hospital para ter um filho, eles tentam a cesariana, o parto normal até o último, né? Então, o parto normal, ele é mais corrido. Então, não dá tempo de programar tantas coisas assim. Mas a injeção da ROGAM, né, que é a imunoglobulina, todo hospital tem. Então, é só lembrar o médico. Fala, doutor, não esquece da minha injeção após o nascimento, tá? Se o bebê for negativo, não tem problema a mãe tomar a injeção também, né? Vamos supor que não fez o exame no bebê, não sabe se ele é positivo ou negativo. Na dúvida, é melhor tomar a injeção, certo? Você já tá anestesiada ali mesmo, nem vai sentir a injeção, tá tudo certo. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Fala, Gi. As questões da página 20 e 21, Ah, vai fazer na outra aula ou... Não. vocês vão fazer na terça-feira, nós vamos finalizar o sangue, tá? Esse módulo, porque aí depois vai começar outro módulo na quarta. Então, na terça-feira, o que vocês vão fazer? O que vocês vão ter que trazer para mim pronto? Vocês vão ter que trazer até a tarefa 12 pronta. Eu fiquei de mandar, né, a correção da tarefa e não mandei. Faz até a tarefa 12 e faz a página 20 e 21. Terça-feira, nós vamos ficar nas correções todas e nós vamos falar um pouquinho sobre o texto complementar que tem aí na apostila de vocês, que vai falar sobre doação de sangue depois das atividades. Então, eu só vou corrigir, então façam bem feitinha, a 20 e a 21. Depois nós vamos ler sobre doação de sangue. Terminou isso, nós vamos para as tarefas. Se der tempo de corrigir as duas tarefas, nós vamos corrigir. Se não, eu mando para vocês. Eu esqueci de mandar a correção da tarefa 11 na Agenda Edu, mas eu deixo então para tentar corrigir com vocês, todo mundo junto, na terça-feira. Se eu não conseguir, aí eu mando as correções das tarefas. Mas essa daqui e o texto complementar nós vamos fazer na terça-feira, tá? Corrigir, tá? Então, façam elas, deixa pronta. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sora, Oi. eu poderia ter nascido com essa doença? Porque, tipo assim, a minha mãe é negativa, meu pai é positivo e eu fui a segunda filha. E eu sou positiva. Sua mãe deve ter tomado a vacina. O Vitor, você sabe qual é o sangue do Vitor? Se ele é positivo? Também. Ele é positivo também? Então, para você ter nascido normal, Carol, a sua mãe tomou a vacina, senão você não existiria.
Ah, entendi. Então, ela deve ter tomado. Ela deve ter tomado a injeção, depois você pergunta para ela. Ela deve ter tomado a injeção quando o Vitor nasceu e provavelmente ela deve ter tomado depois do seu nascimento também. Ela deve ter tomado as 2 vezes. Porque vai que vem um terceiro aí, né, Carol? Vai que vem um irmãozinho aí, né? Ou uma irmãzinha. Ah! Então, ela deve ter tomado as 2 vezes, tanto com o Vitor quanto você. Com o Vitor, não, se ela não tivesse tomado, não aconteceria nada. Mas se ela não tivesse tomado na hora quando o Vitor nasceu, provavelmente você teria nascido com essa doença. Ou nem nascido, ou nascido morta, ou nascido com algum problema. Você viu os problemas que pode dar, né? Sim. Tá vendo como sua mãe é uma mulher que cuida? Provavelmente, certeza, eu corto minhas 2 mãos se ela não tomou. Agora entendi, Sora. Obrigada. Tá? Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Você tá com esse calor todo, Gabriel? É o Gabriel ou o Daniel que tá com esse calor todo? Tá de regata? Ai, que frio! Então tá bom. Fiquem com Deus. Boa semana. Bom fim de semana para vocês. Façam as atividades lá no Moodle da semana. Já tá lá. Façam bem feito. Eu quero 10, hein? Faz direitinho e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu? Tchau, Pro. Beijinho. Beijo. Tchauzinho. Até mais, gente. Beijo.